Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos abrindo a temporada 2017, semana passada já tive a feliz conversa com o egresso aqui do curso de Direito, Guilherme Taluga Hofmeister, e hoje converso com a psicóloga Mariana Fitcher, que está envolvida em vários projetos, não, Mariana, relacionando direito, psicologia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de podermos estar conversando sobre essas duas áreas tão importantes, né, na nossa sociedade, que tem uma função social tão importante, assim, considerando a necessidade de articulação desses dois campos e a necessidade, né, que nós temos hoje de poder dialogar, de poder conversar, de poder pensar em estratégias, né, de intervenção e de ações futuras aí. Tu sabes que fazendo uma crítica ao direito, ele já foi bem mais enclausurado, né? Para o bem da sociedade, como você mesma disse, ele paulatinamente vem se abrindo para outras tantas ciências que são realmente assim, condições de possibilidade para que se consiga construir um direito cada vez mais eficiente para a sociedade, que obviamente é o interesse maior, né? E a psicologia assume um papel fundamental nesse contexto. Com certeza, sim, concordo muito contigo, e a psicologia também faz esse movimento de abrir espaço para se articular outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a minha pesquisa, entrando um pouco nesse tema, minha pesquisa de mestrado, qual eu estou concluindo, ela envolve a questão de famílias homoparentais. Então, para chegar nesse tema, a gente precisou minimamente se articular o que acontece no direito sobre isso também. E realmente no processo constitucional, enfim, né, no processo de códigos que envolve a área do direito, hoje a gente ainda não vê, né, assim, algo que articule a questão da homoparentalidade de uma forma tão ampliada. Então, a necessidade de dialogar, né, de poder falar sobre a questão das normativas sociais, né, dos modelos que ainda socialmente são construídos, e de poder aproximar o direito à psicologia, onde se abre um espaço para conversar sobre essas relações sociais e sobre as diversas possibilidades de reconfiguração familiar, né, em prol do melhor desenvolvimento da criança, seja uma família composta só por uma mãe. Hoje teve os avanços da guarda compartilhada também, que, né, hoje a gente vê os efeitos, né, desse avanço do campo jurídico. Então, que costura, né, que faz esse processo de pensar realmente na condição do ser humano, né, como ficam os resultados disso. Eu vou deixar para te provocar, porque eu sei que tu é expert nesse tema agora, já que essa é o objeto da tua dissertação. Eu vou deixar para te provocar sobre isso no segundo bloco. Tá ótimo. Eu queria ouvir antes de ti a tua participação em vários projetos que eu sei que tu tens, o Observatório Permanente, né, do discurso de ódio, outros projetos que tu estás envolvida. Queria que tu falasse um pouquinho sobre eles, claro, sempre pensando, né, na relação que, como você mesma disse, existe com o direito aí nisso. O que tu poderia nos testemunhar, assim? Esse dos discursos de ódio, né, que é um tema super importante, claro. Esse. Isso. A questão do discurso de ódio, nós nos inserimos recentemente, falo nós porque está compondo esse projeto, né, eu como nesse processo de pesquisadora lá da UFSM, junto com a professora Cláudia Maria Perrone, que então surgiu como uma demanda de que eu ministrei a disciplina de Psicologia aplicada ao direito durante a minha docência do mestrado, e com uma vasta quantidade de temas a serem abordados, né, eu fui conversar com a professora Rosane e disse, olha, eu sinto a necessidade de que possamos ter espaço para trabalhar mais, né, a psicologia e o direito. Uma disciplina de uma vez na semana, uma carga horária que não é, isso está no currículo, enfim, tem toda uma organização, mas precisamos de mais espaço, né, para poder falar entre psicologia e direito. Então, Desculpa te interromper, mas eu queria que tu explicasse para o nosso telespectador o que é o discurso de ódio, Sim. Em que ambiente isso aí acontece. Isso. Porque isso vem se tornando uma prática muito mais comum daquilo que as pessoas imaginam, não, Maria? Isso. Então, surgiu o convite da professora Rosane Leal, então, para integrarmos, né, o observatório, que faz uma análise, então, a partir das decisões judiciais de temas que foram buscados esses temas, né, essas decisões no campo da internet, enfim, e fizemos uma análise, então, dos efeitos das decisões judiciais que envolviam
o discurso de ódio e que efeitos ou que danos isso poderiam ter na condição psíquica daquele sujeito que foi o agressor ou a vítima, né? Então, o discurso de ódio, ele vai envolver uma violência, na verdade, que pode estar em redes sociais, que podem estar sendo alimentadas, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em blogs, né, alimentando uma posição agressiva contra um sujeito ou contra uma determinada condição social, como, por exemplo, homossexuais, certo, negros, minorias sociais que sofrem, né, que sofrem com diversas situações políticas, sociais que nós encontramos hoje, né, e que, de certa forma, possam estar sendo agredidos. Então, o observatório, ele tem a ideia, então, de poder fazer essa busca, né, de que processos existem, né, que processos já foram tomadas decisões com relação a isso e que danos, então a gente faz análise, né, de que danos essas minorias sociais podem estar sofrendo, né, psiquicamente. Será que o reparo determinado pelo campo jurídico ele é suficiente, por exemplo, em termos de um reparo psíquico? Então, nessa possibilidade de diálogo, né, junto à professora Rosane e à professora Cláudia, que nós estamos estruturando ainda essa ideia de articulação das duas áreas, fomos delineando a relevância, né, de integrar o direito à psicologia. Assim. Tu sabes que no mundo jurídico, o direito ainda tem muito a evoluir na reparação desses discursos. Eu digo mais até no âmbito processual. Dada a demora de um procedimento desse, a aparente insuficiência que o sistema tem de dar uma resposta rápida para a solução. A própria retirada do ar, por exemplo, dessas agressões, não acontece do dia para a noite. Então, aquele tempo é um tempo de tortura para o ofendido, ou para os ofendidos. E com certeza isso deve ter uma implicação bastante interessante lá no aspecto psicológico da pessoa, né? Que se vê atingida por uma série de elementos. Nós conversamos, inclusive, se esse reparo, por exemplo, que vai lá na retirada do ar, se esse sujeito que está cometendo o ato de agressão, por exemplo, ele está também passando por um processo de reparação, porque daqui a pouco o que sai do ar, não necessariamente, né, é possível de ser trabalhado isso na sua condição psíquica, né? O que é isso que está acontecendo nesse processo de uma repetição de agressão que pode iniciar, né, numa linguagem verbal, assim, e se estende para uma rede social e não necessariamente passa a um ato físico. Eu vou te fazer uma pergunta de um sentido inverso aí. As pessoas, elas devem ter ciência da responsabilidade que é o tipo de determinado de postagem nas redes sociais, né? Isso parece um discurso óbvio, mas não é tão óbvio assim. Prova disso é que a gente lê um monte de coisas ofensivas, etc., no mundo virtual todos os dias. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, não sei também se não estou viajando um pouco naquilo que eu vou te perguntar, mas o que tu acha que leva as pessoas a se socorrerem de um ambiente virtual para causar esse tipo de impacto? São pessoas que tu acha que parte do pressuposto que tem algum distúrbio psicológico ou algo do gênero, ou não necessariamente? Bom, aí é uma via longa, né, de trabalho, mas a gente fala de como esse sujeito se inscreve no social, né, e que condições são lhe dadas e lhe oferecidas para ele lhe inserir e a forma que ele vai estabelecendo as suas relações. Então, a via de uma identificação, por exemplo, ou situações agressivas, eu acredito, né, a partir da leitura teórica que eu tenho, que é um processo constitutivo, né, onde não necessariamente, né, ele consegue ter a consciência do dano que ele está causando. Então, obviamente, né, no que nós reconhecemos ele tem consciência disso, mas todo o processo, né, que faz a repetição de atos agressivos acontecerem é bom, né, o que vem por trás dessa história, né, assim, aonde esse sujeito quer chegar com isso, e o que ele quer dar conta dentro da sua história, por exemplo, que são questões que remetem à sua, né, não digo que, bom, ele cometeu um ato com relação a um homossexual que seja algo da sua própria história, não é isso, mas a agressividade, né, que está sendo externalizada, por exemplo, né, bom, é algo que também a gente acredita que passa por uma via de um sofrimento também, né. A relação entre psicologia e direito é uma relação que vem se sofisticando ao longo dos anos, né? Tu tem visto essa mudança com mais intensidade agora? Ou, claro, isso de 10, 20 anos para cá
tem realmente ocupado um lugar diferente dentro desse cenário? Ou tu acha que ainda temos muito a evoluir nesse contexto? Temos avançado bastante, acho que temos repensado, né? Por muito tempo a psicologia e o direito se costuravam numa via relacionada às questões mais envolvidas com os fóruns, né? Com as questões de avaliação psicológica. E a psicologia por muito tempo também foi vista dessa forma, num espaço mais clínico, nos consultórios particulares, dando conta de demandas mais restritas. E foi ganhando um espaço mais político. Eu acredito que tanto o direito quanto a psicologia foram ganhando um espaço no cenário mais político e social, né, para dar conta das demandas sociais e das questões sociais que se ampliaram, né, que a gente tem visto e tem chegado até nós de outra forma. Então, as próprias pesquisas em psicologia, as próprias pesquisas em direito, eu já tive pesquisas envolvidas com o direito do consumidor também, então no sentido de qual é a vulnerabilidade de uma criança, por exemplo, com relação à mídia, enfim, então tem que se fortalecer. Eu acho esse cenário de poder costurar as áreas, né, poder fazer essa costura, quando eu digo, é poder conversar sobre essas áreas de conhecimento. Claro que existem áreas que são mais propícias, né, a área do direito de família, com, né, o foco das suas pesquisas, nós vamos falar sobre isso logo no segundo bloco. Mas eu vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo. Está muito interessante a nossa conversa, tenho certeza que nossos telespectadores estão gostando também. Claro. Daqui um pouquinho a gente volta, pode ser, ótimo. Mariana? Obrigada. Nós já voltamos, não levante por gentileza, é rapidinho, até logo. Retornamos com o tema Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como nós viemos dizendo aí ao longo do tempo, é um programa plural, democrático, que trata do enfrentamento de uma série de questões relacionadas ao mundo jurídico também. E como prova disso, hoje converso com a Mariana Fitcher, que é psicóloga. Estamos falando da relação entre psicologia, direito. E já vou te provocar no início desse segundo bloco com o seguinte. Consta nas diretrizes do Ministério da Educação a obrigatoriedade de todos os cursos de direito comporem parte da sua carga horária com a disciplina de psicologia aplicada ao direito, ou em algumas outras instituições existem outros nomes. Como é que tu justifica essa disciplina na grade curricular obrigatória dos cursos de direito, Mariana? Bom, eu acho que considero, né, justifico como algo fundamental na formação jurídica, né? Assim como nós destacamos a necessidade de uma psicologia, né, que dentro do curso de psicologia também tenha espaços para se articular a psicologia ao direito e não somente dentro do direito a psicologia ser inserida. Eu acredito que a inserção da psicologia no direito, ela permite uma ampliação desse olhar, né, de ampliar um olhar dentro do próprio direito de família, mas dentro de questões envolvidas pelo discurso de ódio, dentro de questões envolvidas pela questão de violência de gênero, né, que é uma área que eu tenho também me detido a pesquisar. Então, qual é o lugar, né, da relação de constituição de um sujeito, quando se fala dentro de um processo jurídico, né, um sujeito, né, esse sujeito, ele está ali, né, ele está envolvido e ele passa por um processo de desenvolvimento, de constituição, de se colocar num lugar nesse campo do social, né, e com uma série de fenômenos envolvidos aí. Então, a possibilidade de falar sobre a condição subjetiva, que é este que está ali inserido dentro de um processo, né, numa via de... Enfim, Fiquei pensando agora sobre aquela questão do depoimento sem dano, né? Me falhou agora a memória. Nós pensamos assim, bom, de como isso está articulado para o direito, por exemplo, depoimento sem dano. Será que é sem dano, né? Enfim, então, de poder discutir sobre essas questões e que permite uma aproximação entre as duas áreas, né? Permite um diálogo que tem se feito cada vez mais necessário. Nós vamos aos
congressos, tem congressos que nós encontramos, ou mesas de discussão, psicólogos, né, promotores, advogados, enfim, para poder se discutir estratégias, intervenções, né, como um código prevê uma determinada situação. Não sou muito apropriada para falar sobre isso, mas como um código prevê e como isso é respaldado para aquele, né, sujeito que, né? Tu sabes que o direito ele vem, talvez com o tempo isso tenha se modificado, mas ele vem de um enclausuramento muito forte, né? Nós tínhamos há pouco tempo um Código Civil, que era de 1916, que trabalhava com conceitos totalmente desatualizados em relação a um momento social que nós vivemos hoje. Claro que se a gente for olhar o Código de 2002, que foi o que substituiu o de 16, ele não nasce pronto como nenhum código nasce. Mas paulatinamente eu te desafiei naquela pergunta porque realmente assim, é necessário e quem trabalha com o direito deve se dar conta disso, da importância desse corte transversal entre direito e outras ciências e aqui no teu caso privilegiado com a psicologia, né? Em que o direito anda lado a lado em várias das suas manifestações, né? Nós temos não só atividades no fórum, né, em outros setores, mas inclusive na própria universidade, né? Essa aproximação é cada vez maior. Ano passado eu iniciei, aqui dentro da Unifra tem uma proposta, né, junto com professores de outras instituições, que é a Universidade das Mulheres, onde tem a oportunidade também de dialogar com a professora Priscila Werner, né, do curso de Direito. Sim. E eu iniciei ano passado e não consegui dar sequência em razão de outras atividades, mas esse ano retornei e é justamente pensar a questão da mulher hoje no contemporâneo, onde se promove uma articulação entre o direito, a história, a psicologia, as ciências sociais e a necessidade e a importância assim, do público que isso foi atingindo, por exemplo, da dimensão que foi ganhando esse grupo em Santa Maria, por exemplo, né, de pessoas interessadas em poder discutir sobre todas essas áreas e especialmente de poder pensar a importância, né, de pessoas do direito discutindo sobre isso, sobre os direitos, né, da condição psicológica e de sofrimento, né, das violências que ainda hoje as mulheres, né, têm sofrido nos diversos contextos sociais. Então, e a importância de repensar isso também desde as intervenções com a infância, né, com a infância e a adolescência. Sim. Queria te ver um pouquinho sobre o objeto da tua dissertação, né? Pelo que você me falou no início lá do programa, falou aos nossos telespectadores também, tem algo a ver com o direito de família, né, com as relações familiares. Eu queria te ver um pouquinho sobre isso, porque realmente assim, o conceito de família é um outro conceito tradicional. A gente tem observado que existe uma alteração sobre isso ao longo dos anos, né? A família não é mais composta pelo homem, pela mulher exclusivamente, por exemplo. Claro que não tem muito a ver com isso, mas para você ter uma ideia, o STF ainda está discutindo agora, né? Não saiu uma decisão definitiva sobre isso ainda, mas ao que tudo indica, isso vai acontecer. Está se equiparando o casamento com união estável. Vejam que é uma forma de concepção diferente do que é uma família. Então, o nosso sistema está passando por esse momento aí, entre aspas, de turbulência. Queria te ver um pouquinho sobre isso na relação dessa questão com a tua área, com a psicologia. E com as pesquisas, obviamente, que tu vem desenvolvendo. Sim. É muito importante que se haja um processo de desestabilização, né? Porque no momento em que nós temos as coisas muito formais ou muito restritas, isso coloca um limite, né? Uma norma. E justamente os sujeitos vêm se encontrando com outras formas de desejar ou de se relacionar. Então, a minha pesquisa, né, embora eu não tenha entrado, porque na dissertação a gente acaba não tendo tempo de poder avançar em todos os quesitos, né, que nós queremos. Mas eu avancei, então, no sentido de poder pensar a homoparentalidade, que são famílias homossexuais com filhos, e a implicação, então, de um discurso normativo no desejo de exercer a parentalidade. E nós observamos, como os resultados dessa pesquisa, que as próprias famílias homoparentais carregam um peso desse discurso que coloca a normativa, que coloca a norma dentro das relações, como os receios, né, de ter um filho mediante uma posição social que deve ser respeitada ou regida, né, que é um modelo ainda heteronormativo, que nós chamamos, que é um modelo composto por pai, mãe e filhos. Quando esse modelo, por exemplo, não é reconhecido dentro da minha organização familiar, eu ainda não reconheço isso como algo dentro de uma normalidade. Certo. E nós, dentro da psicologia, temos articulado a necessidade de poder falar sobre isso, justamente para que o campo do direito, por exemplo, também possa, né, assim, ter elementos para
costurar, como eu digo, né, e poder discutir esse tema, né, para poder... É importante isso, por quê? Porque até o direito não é composto exclusivamente do sistema objetivo, né, do sistema legal. O sistema jurídico é um sistema complexo. Ele é composto, além da lei positivada, pela essa relação com as outras ciências, ele é composto por aquilo que os tribunais disseram em casos anteriores. Há um contínuo aí nesse processo que também faz parte do direito, da concepção do direito. Sim. Então, claro, a gente está falando isso hoje, né? Século XXI nem sempre foi assim. Como dissemos, já foi algo bem mais enclausurado. Sim, e a importância desses resultados é que o que vem? Esse discurso é um discurso que é reproduzido, né? Por quê? Porque a família socialmente construída ainda está associada a um modelo binário de homem, mulher e filhos. E que o processo de separação já foi um marco, né? Como eu falei anteriormente, o direito avançou também nas questões de guarda compartilhada, tem estudos né, nessa área de outros psicólogos que trabalham, mas justamente, né, a ideia de poder avançar e poder articular, que bom, também funciona essa outra forma de ser família, e isso não configura algo dentro da normalidade, sim uma outra possibilidade desses sujeitos desejarem, poderem se relacionar, poderem estabelecer aí outras formas de filiação, né, que também vai configurar então a família. Né? Tu tem visto isso no plano onde as coisas acontecem, né, no plano realmente... onde escorre o sangue do cotidiano. Tu vê resistências, muitas resistências ainda nessas possibilidades? Então, essa pesquisa advém de entrevistas e pesquisas que eu realizei na minha graduação com psicólogos clínicos, né, do sul do país. E essas resistências ainda, por incrível que pareça, assim, foram vistas no discurso de próprios psicólogos, assim, que também colocaram essas normativas. Então, como resultado dessa pesquisa, levou a minha dissertação, né? Vamos entrevistar, então, as famílias, né, homoparentais. Então, fica claro, né, em ambos os resultados, e também no discurso social que a gente tem encontrado ainda com relação às violências contra homossexuais, né, aquele episódio dos Estados Unidos ano passado, com relação a diversas situações que chegam através da mídia até nós, de que isso ainda está regido por um modelo, né, assim, ou por algo que coloca dentro de uma norma, e que assim como tem violência contra homossexuais, tem discursos de ódio, como nós falávamos, há diversas outras condições que são regidas por normas, né, de um determinado funcionamento social. Que às vezes advém inclusive de normas morais, né? O direito tem uma relação muito grande com o plano moral aí. E isso deve ser repensado, deve ser discutido, deve ser trabalhado. Veja que exemplo privilegiado esse na relação entre direito e psicologia. Não sei se tu sabes, mas até pouco tempo atrás, ou melhor, faz muito pouco tempo que o casamento homossexual foi reconhecido como algo possível dentro da esfera jurídica, né? Sim, sim. E realmente esse também é outro exemplo que demonstra nitidamente essa relação tão próxima, imbricada entre direito e psicologia. Me parece que tem todas as condições de evoluir cada vez mais. Concordas com isso? Concordo, e temos aí, né? Temos que articular estudos, pesquisas para justificar, né, a necessidade que temos de justificar, enfim, mas que possamos avançar juntos, né? Aqui na Unifra, Mariana, nós temos um centro avançado, né, de exemplo dessa relação entre direito e psicologia. Nós temos um prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui, onde existe todo um funcionamento que articula direito, psicologia e outras áreas, serviço social. Que ótimo. Num trabalho em movimento, num sistema em movimento. Então, existe o Centro Interdisciplinar de Mediação também, onde a gente visualiza ali a presença da psicologia. Necessário, né? Muito de uma necessário. formação, assim, necessário. Realmente a Unifra está de parabéns por esse investimento, né? Agradeço a oportunidade de estar sendo recebida aqui também para poder trazer essa experiência, né? Além de tantas outras propostas, enfim, que realmente acontecem e que são necessárias para a formação. Juntamente também desenvolvo trabalho junto com o serviço social. Então, a comunicação é cada vez mais necessária, não podemos nos restringir, né? Eu queria te agradecer imensamente pela tua presença aqui. Eu sei que as agendas são complicadas, né? Obrigada. Mas dizer que o programa está sempre à tua disposição. Obrigada, Cristiano. Nós que agradecemos. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!